Pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar o assunto de equações químicas. Veremos hoje balanceamento de equações químicas. Pergunta-se: o que significa balancear uma equação química? Por que é importante aprender a fazer isso? Bom, sabemos que as reações químicas elas são rearranjo de átomos. Então, quando os reagentes se transformam em produtos, as substâncias mudam, mas os átomos dos elementos químicos que estavam nos reagentes permanecem os mesmos, em tipo e qualidade, em quantidade nos produtos. Tá? Então, balancear uma equação química é tornar essa igualdade verdadeira. Então, o que é que a gente vai observar, basicamente? Vou pegar aqui para a gente começar aqui a desenhar. Tá? Então, o que é que a gente observa? Aqui eu tenho o primeiro reagente, certo? O gás metano. Aqui eu tenho um segundo reagente, o gás oxigênio, certo? Então, o metano está reagindo com o oxigênio numa reação em que a gente chama de reação de combustão, certo? Vamos dizer que está tendo aqui a queima do metano, certo? Queima do metano, tá? E o que essa queima está produzindo? Ela está produzindo dióxido de carbono, certo? E água, tá? Então, o que é que a gente pode observar? Toda a combustão, ela gera monóxido ou dióxido mais água. Nesse caso aqui, como está gerando dióxido de carbono, então a gente tem uma combustão completa. Ok. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos analisar os átomos que estão presentes do lado direito da equação e os átomos que estão presentes do lado esquerdo. Vamos raciocinar. Na molécula de metano, quantos hidrogênios a gente tem? A gente tem 4 hidrogênios, certo? Quantos carbonos a gente tem? 1 carbono. Então, a gente tem aqui a formação do CH4. E no oxigênio, cada molécula de oxigênio carrega 2 átomos de oxigênio. Só que aqui, o que é que temos? Duas moléculas de oxigênio. Então, a gente tem 4 átomos de oxigênio, tá bom? Vou botar aqui de oxigênio para não confundir com 40. Aqui tá a setinha mostrando a direção da reação, certo? Que temos uma molécula de CO2. Quantos oxigênios temos aqui? 4 átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio. E quantos átomos de carbono? 1 átomo de carbono, certo? Aqui, nessa molécula d'água, cada moléculazinha contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas no total temos aqui, como temos 2 moléculas, então temos o quê? 4 hidrogênio e 2 oxigênio. É só multiplicar 2 vezes 2 dá o 4, tá bom? Então, analise aí. Vamos pensar direito. Deixa eu apagar aqui. Tá. Deixa eu apagar. A professora clicou no errado. Pronto. Então, vamos analisar aqui. Deixa eu voltar aqui pro desenho. Eu vou pegar um pincel de uma cor diferente aqui. Peguei o verde. Vamos fazer a conta. Quais são os átomos diferentes que a gente tem? Nessa reação química, a gente tem carbono, a gente tem hidrogênio e a gente tem oxigênio, né? São 3 átomos diferentes. Desse lado da equação, que é o lado dos reagentes, vamos observar. A gente tem 4 hidrogênios, certo? 1 carbono e 4
oxigênio. Aqui temos o outro lado da equação. Vamos contar quantos átomos a gente tem de cada substância, né? Cada elemento químico. De carbono a gente só tem um, né? Então, um carbono. Hidrogênio a gente tem 4, que apareceu na água, 4 hidrogênios. E de oxigênio a gente tem quanto? 2 daqui e 2 daqui. 2 e 2, 4. Então, o que é que a gente observa? A quantidade de átomos de cada elemento químico de um lado da equação vai ser igual à quantidade de carbonos e quantidade de átomos do outro lado da equação, né? Então, o que é que a gente observa? Eu tenho 4 hidrogênios de um lado, tenho 4 hidrogênios do outro. Tenho um carbono de um lado, um carbono do outro. 4 oxigênios de um lado, 4 oxigênios do outro, certo? Então, a gente observa o quê? Que a equação química, ela está balanceada, certo? Isso quer dizer que a quantidade de átomos dos reagentes somados vai ser igual à quantidade de átomos dos produtos somados, tá bom? Vamos observar aqui. Temos aqui uma nova reação. Gás butano, certo? Então, gás de cozinha, né, de fórmula C4H10, esse G aqui significa que ele está no estado gasoso, tá? E ele vai entrar em processo de combustão. Então, a gente tem butano mais oxigênio, produzindo CO2 mais H2O, certo? Então, como é que a gente faz para balancear? A primeira equação lá em cima já estava balanceada. Perfeito. E essa outra aqui, como é que a gente faz para balancear? Vamos observar. Quantos carbonos a gente tem aqui? No lado dos reagentes? 4. Então, a gente tem o quê? 4 carbonos. Certo? A gente pode começar a balancear por ele? Olha, nos produtos, o carbono ele só aparece no CO2. Então, é interessante, a gente pode começar a balancear pelo carbono. A gente pode balancear também pelo hidrogênio? Pode, porque o hidrogênio só está aparecendo aqui no H2O. E o oxigênio seria interessante? Não, porque o oxigênio está aparecendo nos dois. Então, vai dificultar a história. Vamos lá, vamos raciocinar aqui com a prof. C4H10, então a gente tem 4 carbonos, certo? Nessa molécula aqui de CO2, o carbono só aparece uma vez, então a gente coloca o quê? 4, tá bom? Então, 4 carbonos. Hidrogênio, temos quantos hidrogênios? 10 hidrogênios. E aqui, na molécula da H2, o H2O, já aparece 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 H2O, certo? Então, vamos fazer as continhas aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer as continhas. Vamos pensar aqui, raciocinar. Do lado dos reagentes, já temos 4 carbonos, temos 10 hidrogênios. O oxigênio a gente não sabe, tá bom? No lado dos produtos, quanto é que a gente já tem? 4 carbonos e 5 vezes 2. Não erra, prof, não erra. Vamos organizar isso aqui. Já apareceu essa caixinha aqui que eu não queria. Vamos lá. Então, a gente tem 5 vezes 2, 10 hidrogênios. Tá bom? Vamos contar a quantidade de vezes que... Quantos oxigênios a gente tem aqui? 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 1, porque está subentendido aqui que aqui tem 1, 5. 5 mais 8, 13. Então, a gente tem 13 oxigênio.
que é que acontece? Devemos ter do lado dos reagentes também 13 átomos de oxigênio. Tá bom? Aqui já aparece o 2. Eita, risquei o 2 aqui. Deixa eu deixar o 2 aqui. Pronto, vocês já viram aqui, tem o 2. Então, o que é que a gente pode colocar aqui? Como o 13 é um número ímpar, então a gente coloca aqui 13 sobre 2. Que seria 7,5. Mas a gente não escreve 7,5 numa reação aqui, tá bom? Então, temos uma equação química balanceada. Certinho? Vamos ver. Pronto, aqui no material tá explicando tudinho que eu expliquei aqui, já tá escrito aqui no material. Então, qualquer coisa vocês podem ler de volta, certo? Aqui tá explicando direitinho, bonitinho. Então, é simples. Aqui a gente tem a lista de exercícios, certo? Encontre os coeficientes que tornam as seguintes equações químicas corretamente balanceadas. Então, aqui temos praticamente equações de combustão, tá? Todas de combustão, então já facilita, certo? Vou resolver a primeira, para facilitar a vida de vocês, e depois vocês resolvem as outras, tá bom? Vou colocar aqui. Então, aqui temos o carbono, que eu acho que eu peguei o errado aqui. Tudo bem, deixa eu pegar aqui. Aqui temos o carbono, certo? E o carbono só aparece uma vez. Então, a gente pode iniciar pelo carbono, balanceamento. Tá bom? Mas, eu já mostrei pra vocês como é que se inicia pelo carbono. Vamos começar pelo hidrogênio, que o hidrogênio também só aparece de uma vez aqui, certo? Quantos hidrogênios a gente tem aqui? 8. Então, temos 8 hidrogênios, certo? Aqui, a molécula de água tem 2. Então, 8 dividido por 2, 4. Logo, 4H2, ó. Bom? Deixa eu deixar o negócio organizado aqui, bonitinho, bacaninha. Não, meu filho, sai daqui, deixa eu ver. Hidrogênio já foi. Vamos agora, deixa eu trocar aqui a cor. Vamos agora para o carbono. Quantos carbonos a gente tem aqui? 3, certo? Aqui só aparece uma vez, então a gente pode colocar aqui 3 CO2. Certo? E agora, o que é que falta balancear? O oxigênio, certo? Então, aqui a gente tem 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. E aqui a gente tem 4 vezes 1, 4. 6 mais 4 dá 10. Como aqui já tem 2, então 10 dividido por 2 dá 5. Certinho? Então, temos a nossa equaçãozinha balanceada. Bom? Então, tá aí para vocês fazerem o resto dos exercícios. Bons estudos!